Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Eu quero desejar para você um ótimo dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, que a presença de Deus venha sobre você, sobre a sua casa. Que hoje seja um dia de coisas novas. Nós estamos terminando a semana, mas que seja algo novo no seu coração. E ao mesmo tempo, a satisfação de terminar essa semana também da melhor maneira, terminar essa semana na presença do Espírito Santo de Deus. Nosso companheiro, nosso amigo, que nos acompanha diariamente, que nos guia, nos orienta, nos mostra o caminho, nos corrige quando entramos em caminhos errados, aquele que de todas as formas, de todas as maneiras, dentro do nosso coração, fala profundamente a nós e nos guia, para a honra e glória do nome dele. Bom dia, meus queridos, que bom ter você aqui, começando essa manhã, mais um dia junto conosco, todos nós aqui junto e misturado, aqui na família 659, você também que está vendo essa gravação, bom dia para você, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Se você está aqui no Instagram com a gente, vem aqui, ó. Compartilhe essa live agora mesmo, manda aí para 10, 20, 30 pessoas. Se você está no YouTube, deixa o seu like, compartilha também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 18. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 18. Nós vamos hoje ler o capítulo 18. Vamos finalizar o período de juízo de Apocalipse e na sequência capítulo 19, vamos começar a falar das coisas do céu, em nome de Jesus. Que bom, bom dia, quem está chegando aqui, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia hoje, em nome de Jesus. Que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã e que essa palavra possa realmente falar ao seu coração, em nome de Jesus. Já compartilhou a live ou não? Dá um joinha aí se você já compartilhou, deixa eu ver. Se você compartilhou, dá um joinha. Quero ver aí você compartilhando essa live com pelo menos 10 pessoas. Clica nessa setinha aí, manda o compartilhamento. Sempre pessoas novas chegam e são abençoadas por essa palavra. Eu vou ler Apocalipse capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 8, tá bom? Apocalipse 18, do versículo 4 ao versículo 8. Diz assim: Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes, retribuindo-lhe da mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Aqui nós estamos falando da Babilônia. Eu vou explicar para você o que é a Babilônia, o que significa esse texto. A Babilônia, meu querido, será literalmente uma cidade aqui, nesse acontecimento aqui, quando isso acontecer, será literalmente uma cidade. No entanto, a Babilônia é muito mais do que uma cidade. Babilônia na Bíblia significa um sistema de pecado. É um sistema de pecado. Aqui, exatamente aqui, vai ser um local
um local físico, um lugar, uma cidade, que tem características dessa cidade. Mas essa cidade aqui só é a representação daquilo que vem sendo manifestado no decorrer da história. Um exemplo, isso aqui nasceu em Babel. Babel é o exemplo, é o nascimento da Babilônia, do sistema babilônico. Babel, você deve lembrar a história, Gênesis capítulo 11, conta a história de Babel, a Torre de Babel. Babel é o sinônimo da arrogância. Babel, eu falo um pouco de Babel no livro Pastores de Coração, né? Faço um paralelo entre Babel e Betel, o altar de Betel, e a cidade, a Torre de Babel. Babel é o símbolo da arrogância, Babel é o símbolo da ganância. Babel é o símbolo do individualismo, do homem sem Deus. Babel é o símbolo daquilo que você quer construir só aparente, mas sem essência, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Babel é o lugar sem a presença de Deus. Babel é o lugar onde o pecado reina, a arrogância reina, é um sistema de pecado. Quero que você imagine, assim, igual o celular que você está segurando na mão, ele tem um sistema, iOS, Android, é um sistema que governa esse celular. O computador tem um sistema que governa o computador, um sistema que conduz, que faz ele funcionar. Existe um sistema de pecado instalado no mundo. Quando a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno, não está dizendo que o mundo é do maligno, não está dizendo que a criação de Deus é do maligno, não é, porque o diabo não criou nada. Quando diz esse versículo, está falando sobre um sistema. É como se fosse o sistema do mundo foi corrompido e foi ocupado por um vírus, o vírus do pecado, e esse vírus então afetou o funcionamento do sistema. Agora esse sistema é um sistema babilônico, é um sistema de confusão. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não diz que é dele. Nada nesse mundo é do diabo, nem mesmo você, nem mesmo aquela pessoa que está andando longe de Deus. Aquela pessoa foi criada por Deus. Ela pode escolher estar longe de Deus, mas quem criou ela foi o próprio Deus. Quando nós olhamos então para esse sistema babilônico, Babilônia é o sinônimo da confusão. É onde, depois de erguerem esse prédio, quase terminarem, Deus traz confusão no meio deles, para que eles se espalhem, confusão na linguagem, eles não conseguem se entender. Então esse é o sistema babilônico. A Babilônia, então, exatamente aqui em Apocalipse 18, será um local, será um lugar, mas também significa um sistema. E aqui há uma palavra de Deus para mim e para você. Versículo 4 que eu li, diz uma frase, dizendo assim: saiam dela, vocês, povo meu. Então eu quero que você escreva aqui no comentário: saia da Babilônia. Nós precisamos sair do sistema babilônico. Não é somente você falar assim, sim, eu estou com Deus. Não, você precisa sair do sistema do pecado. O pecado tem um sistema. O pecado tem um ciclo. Assim como a vida com Deus tem um ciclo, o pecado tem um ciclo. Tem pessoas que estão emaranhadas no ciclo do pecado. Não conseguem sair do vício, não conseguem sair da imoralidade, da mentira, da arrogância, da ganância, não conseguem se desvincular do sistema do pecado, não conseguem sair, porque estão presos no sistema da infidelidade, no sistema do medo e assim vai. Num sistema, está preso num sistema. Desse sistema, eu e você, nós precisamos sair. O que é sair desse sistema babilônico? O que é sair desse sistema do pecado? Primeiro, é um posicionamento. Claro, eu tenho falado aqui, não tem como não falar sobre isso nos últimos 2 devocionais. Eu falei sobre decisão. A decisão vem da palavra cisão. Sabe quando você vai rasgar um papel ao meio?
Sabe quando o médico com o bisturi vai fazer uma cisão no seu corpo para fazer uma cirurgia? Então a decisão vem de uma cisão. Nós precisamos fazer uma cisão entre a nossa vida e o mundo. O mundo aqui não é o mundo criado, mas o sistema do mundo. Nós precisamos fazer uma cisão. Nós temos que nos desvincular do sistema do mundo. Nós precisamos então tomar uma decisão. Nós precisamos escolher que lado que nós vamos estar. Segunda coisa, nós precisamos se posicionar. Eu e você, nós precisamos se posicionar. É um posicionamento. Posicionamento é tomar uma posição. Se você não tomar uma posição, alguém tomará por você. Você precisa tomar uma posição. Então você serve a Deus? Tome a sua posição em direção a Deus. Tome a sua posição em direção a Deus. Vamos se posicionar. Quando você tem oportunidades que te afastam de Deus, você tem que ter um posicionamento. Quando você está sozinho num lugar e você precisa, mesmo assim, demonstrar sua fé para você mesmo, você precisa se posicionar. Diante de coisas erradas, iníquas, da maldade, você tem que se posicionar. Você precisa tomar uma posição. Então você tem que tomar uma posição diante daquilo que você decidiu. Você decidiu estar com Deus? Então, tome sua posição pelos princípios, valores, por aquilo que Deus ama. Quando nós tomamos uma posição por Deus, um exemplo, né, uma coisa que está sempre em pauta, sempre levantando essa questão, sempre falando sobre isso. Eu sei que é uma questão que envolve muitos argumentos, mas um exemplo, a questão do aborto. Nós precisamos tomar uma posição, como o povo de Deus. Posicionamento. Nós não podemos aceitar o sistema do mundo, dando uma explicação sobre algo. Um exemplo, aqui está a mãe, às vezes que por uma situação, aqui por uma situação ruim talvez, engravidou, ou por uma situação inconsequente, ou por uma vida sexual de libertinagem, se relaciona com qualquer pessoa. Ela engravidou e ela não quer esse nenê, e aqui está o nenê. Então aqui está alguém dizendo assim: eu quero ter a liberdade de viver a minha vida. E aqui está o bebê que não pode se defender, né? E alguém precisa falar por ele. Nós temos que ser voz daqueles que não têm voz e dizer o seguinte: ele também precisa viver. Ele também já tem vida dentro dele, ele tem que viver. Ele também tem o direito à vida. Você tem o direito à vida e ele tem o direito à vida. Nós temos que escolher. E aí nós precisamos ser voz daqueles que não têm voz. Uma decisão, um posicionamento. Um posicionamento em prol da sua família. Quando você tem que proteger a sua casa, você tem que cuidar da sua família, você tem que preservar seu casamento, você tem que cuidar dos seus filhos. Você precisa se posicionar. Às vezes em mansidão, mas às vezes, né, com a força de um leão, você tem que se posicionar, defender sua família. Você tem que se posicionar com respeito à sua fé. Né? O povo cristão evangélico, no caso eu sou evangélico, o povo cristão evangélico, aparentemente, né, num discurso pelo menos, eu acredito que já nem seja mais, mas talvez um discurso, ele é uma minoria. Ele é uma minoria no país. Ele precisa se posicionar. Né? Você, como um homem, uma mulher de verdade, tem que se posicionar. Precisa tomar posições. E tomar posição não é necessariamente você brigar com alguém. É você sair da Babilônia. Está entendendo ou não? Não é você brigar com as pessoas. É só você sair da Babilônia. E se você está ali, como Daniel, um exemplo, Daniel que estava escravo na Babilônia, foi levado como escravo. Se você está ali, né, como um escravo, entre aspas, hoje não existe a escravidão mais, né, entre aspas também. Se você está ali como Daniel, você pode se posicionar. E você pode também não se contaminar com as coisas desse mundo. E aí é um posicionamento. Hoje, por exemplo,
questão da hombridade, de você ser homem. Tem aqui muitas mulheres e poucos homens que participam da família 659. Os homens aí, faz um pouquinho de barulho nos comentários, por favor. Coloca aqui um comentário, você que é homem. Você vai concordar comigo que existe uma perseguição ao sexo masculino. Ateada hoje é declarado uma perseguição ao sexo masculino. Há uma perseguição. Parece até errado ser homem. Tamanha a perseguição. É lógico, os homens fizeram por onde ter essa perseguição. Mas hoje, se o homem fala que ele vai ser esposo de uma mulher, se o homem fala que ele vai se posicionar como homem, ser um homem íntegro, se o homem diz que ele vai cuidar dos teus filhos, se o homem diz que ele vai governar a sua casa, alguém já vai olhar para ele e vai dizer: você é um machista. Você é um machista. Por quê? Porque existe um desejo de cancelamento, ou seja, agir com indiferença com respeito ao sexo masculino e à função do homem na sua família, na sua casa, na sociedade. Então você precisa entender isso aí. Você tem que ter um posicionamento. Parece que é melhor você ser um homem mais ou menos, ou um homem grosseiro, ignorante, ou um homem Nutella, o outro extremo, que não consegue nem pisar no barro e sujar o calçado para ajudar em casa. Então aí tá os homens com essa característica de ambos os lados. Parece que agora você ser homem, né, é ruim, mas não é ruim. Deus te criou homem. E você é homem para poder ser o cabeça da sua casa, governar o seu lar, direcionar a sua família, prover sobre a sua casa, proteger o seu lar. Você tem uma função paterna. Só estou dando alguns exemplos de coisas que são bombardeadas todos os dias, todos os dias. Todos os dias são situações que são bombardeadas. Então você precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, um posicionamento. Ei, saia da Babilônia. Saia desse sistema. Olha para outro sistema. Está aqui, ó. Olha para nova aliança em Cristo Jesus. Você tem um sistema para sua família funcionar corretamente. Vou dar um outro exemplo para você. Estava conversando com a minha célula essa semana sobre isso. A impressão que dá é que quando você se converte, você está sempre perdendo. Mas diante de Deus você está ganhando, diante do mundo você está perdendo. A impressão que dá é que parece que quando você se converte, você vira um tapado. Você não pode mais fazer nada, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Eu vou dar o exemplo da sua casa. Talvez a sua casa, comumente as casas, elas têm muros. Eu vou dizer uma coisa para você, esse muro, ele é um limite, lógico, mas esse muro é para te prender ou para te proteger? E aí? Esse muro, ele está ali para te prender ou para te proteger? As paredes, imagina você dormindo na sua casa, está lá o seu quarto, as paredes do seu quarto, a janela, você fecha a janela, encosta a porta do seu quarto. Né? O seu quarto, que é uma limitação, ele é para te prender ou para te proteger? Ele é para te prender ou para preservar a sua intimidade? No caso de um casal, por exemplo, preservar a intimidade de um casal. O que é? Intimidade, ela não deve ser exposta, ela tem que ser preservada. É por isso que existe um quarto para o casal. Aqui, a intimidade que é exposta se chama pornografia. A pornografia é uma intimidade exposta. Então, quando você olha a sua casa, por exemplo, você vê então as paredes da sua casa que são limitadores. As paredes da sua casa são, na verdade, para proteger você e para mostrar o teu posicionamento. Agora, ao contrário, né, uma pessoa que acha que a parede ela é só um limitador e está te impedindo de você crescer, está impedindo você de ter liberdade,
Então pega um terreno vazio, coloca uma cama em cima e durma ali. Pega uma cama, coloca dentro de um terreno vazio e durma ali, exposto ao sol, exposto à chuva, exposto à sujeira, exposto a assaltantes, a roubo, exposto a um cachorro vir lamber sua boca enquanto você estiver dormindo. Apesar que pode acontecer dentro de algumas casas também. O que eu estou dizendo para você, meu querido? A sua visão de mundo, quando você entrega a sua vida para Jesus, ela muda. É por isso que a família, quando você escolhe uma única pessoa para você viver, uma única esposa, um único esposo, para você compartilhar toda a sua vida. Isso aqui não é uma prisão, isso aqui é uma proteção. Vou dar um exemplo. Esse novo vírus aí, a varíola do monkey, aí, do macaco, um exemplo, nem sei se eu posso falar isso aí, se não derruba a minha live. Essa nova varíola, a varíola do macaco, por exemplo, ela só se transmite com relação sexual. Ou seja, para alguém pegar isso daí, vai ter que se relacionar com alguém que está doente com isso. Então, no ambiente onde o jovem se preserva, ele não ficará doente. Ou seja, a integridade sexual do jovem é saudável, é algo que protege, que o abençoa. Também numa família que tem fidelidade, um tipo de vírus como esse, como outros, que há outros também, um tipo de vírus como esse nunca chegará à sua casa. Sabe por quê? Porque a sua família é um ambiente de segurança. Casamento é segurança. Casamento é um lugar de prosperidade, de segurança. A família, os seus filhos ali é um lugar de segurança, de proteção. Então, esse limitador, que aos olhos do mundo é uma prisão, ele é um lugar de segurança, é um limite de segurança. É até aqui que eu posso ir porque isso aqui me protege. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então sair da Babilônia é entender o seguinte: opa, família não está na moda na Babilônia, mas aqui está na moda. Casamento com uma pessoa só e uma pessoa do sexo oposto não está na moda na Babilônia, mas aqui está na moda. Eu tenho que sair da Babilônia. Eu tenho que sair desse lugar de confusão. Porque a Babilônia é um lugar de confusão. E cada vez as coisas pioram mais. Nós precisamos nos levantar como uma voz. Posicionamento, decisão, viver de maneira diferente. Viver uma vida eterna. Hoje você, entregando a sua vida a Jesus, você já tem a eternidade dentro de você. Já está dentro de você. Você não vai receber depois, já está dentro de você. Então torne a sua casa um pedacinho do céu. Torne a sua vida um pedacinho do céu, viu? Você não vai precisar fazer, você não precisa fazer tudo de uma vez. Hoje faz o que você pode fazer com excelência. Amanhã você faz outras coisas. Hoje você resolve uns problemas, amanhã você resolve outros. Coloca sua cabeça no travesseiro, descanse em paz. Não se preocupe, não ande ansioso com o dia de amanhã. Viva em paz. Viva posicionado. E aí meu conselho para você, que é um conselho bíblico, essa é uma decisão sua, não é minha. Você precisa, e eu preciso, ter essa consciência. Saiam dela, povo meu. Saia da Babilônia. Saia desse sistema. A Babilônia vai cair. E se você estiver lá, você vai ruir junto com ela. A Babilônia vai ser incendiada. A Babilônia vai ser destruída. E todos aqueles que permanecem nesse sistema. Então você precisa tomar um posicionamento. Eu vou orar por você agora. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida. Nós temos orado por algumas pessoas, famílias, vidas preciosas. Pessoas que estão enfrentando enfermidades graves. Nós temos orado por elas. Intercedido, clamado, lutado essa luta junto com elas. Clamado a Deus, pela saúde delas. E Deus a abençoará em nome de Jesus. Nós vamos pedir essa bênção agora sobre essas casas, sobre esses lares. Se você também tem algum pedido de oração, quer colocar aqui nos pedidos de oração, pode colocar. Me ajuda também a lembrar o nome das pessoas.
tem o Benício, tem a Liane, nós temos orado o Gustavo, né, que graças a Deus fez a cirurgia já há algum tempo atrás, mas vamos continuar orando pela saúde dele, que ele cresça saudável em nome de Jesus. O Luiz Gustavo é um menino lá da Inglaterra, que nós também temos orado pela vida dele. Se você tem mais alguém, né, que você quer colocar em oração, nós vamos colocar em oração, clamar ao Senhor. O Anthony, obrigado Luciana, isso mesmo, o Anthony, então Benício, o Anthony, né, a Liane, o Luiz Gustavo, o Gustavo, vamos colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Sua família, vamos orar pela sua casa, pelo seu lar, vamos orar pela Águida, colocar diante do Senhor. Ah lá, vai ter encontro com Deus em Bandeirantes, vamos orar, né, por esse encontro, que muitas vidas sejam tocadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Tá? Enquanto você coloca aqui os pedidos, hoje nós estamos indo para o Colégio Duque de Caxias, daqui a pouquinho, 8 horas nós estamos chegando lá, no Colégio Duque de Caxias, e nesse colégio nós vamos entregar 80 livros hoje, né, do projeto Adote uma Valentina. Então, eu tenho sempre falado aqui, agradecido a você que tem investido no projeto. Nós estamos com 860 ou quase 870 livros já, né, financiados para serem entregues. A maioria, metade quase, nós já entregamos, né, nas escolas, estamos entregando. O nosso alvo é 1.620. Eu acho que aí no finalzinho desse mês nós já chegamos aí aos 1.000, né, livros em nome de Jesus. Olha lá, encontro com Deus em Cascavel, vamos orar pela Vani, Deus abençoe esse encontro também. Vida espiritual da Stephanie, pela salvação da família aí da Maria Lúcia, glória a Deus, né? Pela saúde do pai também, vamos colocar, né, em oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus queridos? Vamos pedir a bênção do Senhor? Amém. Ora junto comigo, você viu os pedidos aqui, vamos interceder juntos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos e filhas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem acrescentado aqui na família 659. Obrigado por cada uma dessas vidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, Deus. E nós colocamos em tuas mãos essas pessoas que foram citadas aqui. Senhor Deus, nós repreendemos toda enfermidade, nós abençoamos as vidas dessas pessoas. Nós pedimos ao Senhor que os fortaleça, que os abençoe, que derrame sobre eles da tua presença, do teu lar, da tua graça, Senhor Deus, o seu amor sobre esse lar. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, por uma intervenção divina, Pai, na vida das pessoas que ainda não entregaram a vida para o Senhor, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor derrame da Tua presença sobre a vida dessas pessoas, Pai, para a honra, glória do Teu santo nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti, nós louvamos a Ti. Eu peço ao Senhor que prospere a vida dos Seus filhos. Nós estamos finalizando mais um mês, que o Senhor abençoe esse mês dos seus filhos que vai começar, que a graça do Senhor esteja sobre o casamento, sobre o relacionamento com os filhos, Senhor Deus, sobre cada jovem que está aqui, sobre os projetos que estão sendo iniciados, em nome de Jesus. Senhor, nos livra da Babilônia, Senhor, nos livra desse sistema do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, tá vendo o presentão ou não? Domingo vai ser entregue aqui na igreja. Tem que estar aqui presencial, né, para receber. Tá bom? Então, se você tá aí por perto, quer vir aí, chega aí receber esse presente. Você que é de Santo Antônio da Platina, amanhã nós vamos estar lá em Santo Antônio da Platina, numa igreja metodista ali em Santo Antônio, ministrando para famílias, tá bom? E domingo de manhã nós vamos estar em Açaí, ministrando também. Se você está por perto aí, está convidado a participar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia. Bom dia, Gui. Tô vendo você aqui, ó. Bom dia, Val. Que Deus abençoe sua vida também. Em nome de Jesus.